Fala galera, olha só, você sabia que tá proibido o vestidinho preto no processo penal? É isso mesmo, que é isso, vestidinho preto, processo penal? Pois bem, olha só, a partir da Lei 13.964 de 2019, sim, olha só, o artigo 315 do Código de Processo Penal, ele passou a dizer o seguinte, ele falou o seguinte, olha só, que a decisão que determina, que decreta, que denega ou que substitui a prisão preventiva, ela deve ser sempre motivada e fundamentada. Olha só, motivada e fundamentada. Elon, mas isso daí já tem lá no artigo 93, nono lá da Constituição. Pois é, só que é o seguinte, a gente está num país que o óbvio precisa estar na lei, senão as pessoas não cumprem. Ah, tá só na Constituição, mas não tá na lei, a gente vai embora. Então, olha só, cuidado com isso. Então, o código veio para dizer que a decisão tem que ser motivada e tem que ser fundamentada. Agora, me diz uma coisa, qual é a diferença de motivar e fundamentar? Olha só, se liga. Motivar é apontar o raciocínio lógico que levou o julgador a tomar aquela decisão naquele caminho. Então ele raciocina e mostra esse raciocínio lógico, as razões lógicas que levaram ele a tomar aquela decisão. E o que é fundamentar? É dizer onde está no artigo? Não, o artigo a gente conhece. Ele vai apontar no caso concreto, nos autos, onde está o argumento que levou ele àquela decisão. Mostrando que a decisão dele é o quê? Criativa, original, peculiar daquele caso. Tudo bem. Então, até agora eu já entendi. Decisão tem que ser motivada e fundamentada. Sim, a decisão que decreta, que denega, que substitui. Tá. Agora eu quero saber que história é essa de vestidinho preto. Cuidado. É o artigo 315, parágrafo 2º. E por que eu digo vestidinho preto proibido no Código de Processo Penal? Porque é o seguinte, a expressão vestidinho preto, olha só, ela foi inaugurada lá no Código de Processo Civil, tá? A professora Teresa Vanbier, ela passou a dizer o seguinte, ela diz lá no artigo 489 do parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Elon, tô falando do Código de Processo Civil? Pois é, olha só, o artigo 489, lá na parte das sentenças, no processo civil, diz a mesma coisa, o mesmo texto que está agora no 315, parágrafo 2º. E o que ele diz? Ele diz em grossas linhas o seguinte, que você não pode considerar motivada uma decisão, uma sentença, olha só, lá no Código de Processo Civil está relacionado à sentença, né? Mas olha só, isso se aplica em qualquer decisão. Aqui no Código de Processo Penal, isso não está lá na parte da sentença. O legislador colocou aqui na parte da prisão preventiva. E olha o que ele diz. Não será considerada fundamentada qualquer decisão, seja interlocutória, seja sentença ou acórdão, que, olha só, limitar a indicar uma frase ou um ato, ou parafrasear um ato normativo. Não pode, só chegar lá e dizer, não, porque isso aqui está no artigo e etc. Não pode. Olha só, sem explicar aquele artigo com a situação, a causa que está sendo decidida. Inciso 2, olha só, não posso empregar conceitos jurídicos indeterminados. Um exemplo claro que tem na prisão preventiva, ordem pública. Eu quero saber, porque viola a ordem pública. Mas o que de fato está gerando a violação da ordem pública? Lá no processo civil tem muito o quê? O interesse público, a repercussão, olha só, o clamor social. São as expressões vagas, conceitos jurídicos indeterminados que acabam dando um cheque em branco para você aplicar aquela decisão em qualquer canto. Olha o vestidinho preto surgindo aí. E para terminar tem o inciso 3, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Tá aqui o vestidinho preto da professora Teresa Vanbier, que estava lá no 489, parágrafo 1º, inciso 3 do Código de Processo Civil. E agora, aquele vestidinho preto que já estava proibido no Código de Processo Civil, também agora está proibido no processo penal. Não pode, na decisão que trata da prisão preventiva, na decisão interlocutória, na sentença ou no acórdão, não pode existir decisões porque elas não consideradas serão motivadas se elas, olha só, em primeiro lugar, apenas parafrasear um ato, mas não relacionar com o caso concreto. Se elas apenas, olha só, empregar conceitos jurídicos indeterminados que cabem em qualquer canto,
ou ela pegar e utilizar como decisão uma que se aplicaria em qualquer outra decisão. Professor Eupítio Donizete ele vai até mais além. Ele vai dizer o seguinte: não pode ter uma decisão que você trate de uma coisa e que muitas vezes também ela poderia até servir como um argumento contrário. Vejam só, olha só, está proibido agora no Código de Processo Penal o vertigião preto, está proibido no Código de Processo Penal decisões, olha só, que tratem com status libertatis sem a devida fundamentação e sem enfrentar que foi realmente verificada a situação concreta daquele ali que está sendo mantido preso, que está da situação que está sendo julgada, ou seja, em sentença, acordo ou decisões interlocutórias, tudo bem? Então, olha só, para nós agora está proibido o vestigium preto também no processo penal. E isso eu digo a partir de onde? Do 315, parágrafo 2º, inciso 1 e 2, e especialmente o inciso 3 do Código de Processo Penal. Fica ligado nisso, hein? Valeu!